Há um lugar no nosso planeta que é simplesmente um mistério absoluto. Um sítio de uma escuridão total, num silêncio profundo e sinceramente quase impossível de alcançar com os meios normais. Hoje, nesta nossa exploração, vamos ser diretos à Fossa das Marianas, o ponto mais profundo de todos os oceanos da Terra. Ao longo desta viagem visual vai ficar bem claro o quão extremo, assustador, mas também incrivelmente fascinante é este ambiente. Estamos a falar literalmente de uma fenda colossal na crosta do planeta. É quase como um submundo alienígena ali escondido no oeste do Oceano Pacífico, que desafia por completo tudo o que achamos saber sobre os limites da vida na Terra. Então, vamos lá mergulhar e desvendar os segredos deste nosso mundo. Certo, vamos então mergulhar nisto. Para percebermos a verdadeira, a autêntica escala desta maravilha natural, basta olhar para o contraste impressionante que temos aqui. De um lado, o famoso Monte Everest, o pico mais alto do mundo, com os seus impressionantes 8.848 metros. Mas, se olharmos para a profundidade da Fossa das Marianas, a história muda de figura. A fossa desce a mais de 11.000 metros de profundidade. Ou seja, é bastante mais profunda do que o Everest é alto. Vamos só parar um segundo para pensar nisto. Se pegássemos nessa montanha gigantesca, a arrancássemos do chão e a atirássemos lá para o fundo, o pico mais alto, aquele mesmo pico onde tantos alpinistas arriscam a vida, ficaria ainda afundado debaixo de uns bons 2 km de água escura e gelada. É de loucos, não é? E claro, perante uma imensidão destas, tão incrivelmente vasta e intransponível, surge sempre aquela pergunta que teima em não nos sair da cabeça. O que é que existe lá embaixo? É um ambiente onde o silêncio é pesado, absoluto, e onde o próprio peso da água manda em tudo de uma forma brutal. Num lugar tão remoto, tão isolado das condições confortáveis cá de cima, o que é que poderia sequer sobreviver, quanto mais prosperar no abismo que parece não ter fim? Secção 1. Os extremos implacáveis das profundezas. Começamos agora a nossa descida e deixamos para trás o conforto da superfície. A estas profundidades extremas, a luz do Sol, que, como sabemos, é a energia que alimenta quase toda a vida através da fotossíntese, simplesmente não chega. A água absorve cada restinho de luz muito antes de atingir as camadas mais fundas. O resultado? Um mundo mergulhado numa escuridão total e perpétua. Não há manhãs brilhantes, não há finais de tarde. É um lugar tão fundo onde os conceitos de dia e de noite, bem, não significam absolutamente nada. Ora, o que é realmente interessante sobre isto, e talvez o mais assustador de tudo, é este número aqui, 1000 vezes. Esta é a diferença exata da pressão lá no fundo comparada com a pressão confortável que sentimos ao nível do mar. É uma força literalmente esmagadora. Para pôr isto numa perspectiva mais palpável, suportar esta pressão seria mais ou menos o equivalente a ter o peso de um elefante inteiro, equilibrado apenas na ponta de um dedo. A este nível, a água já não é só um líquido inofensivo. Transforma-se numa força colossal, capaz de esmagar e destruir instantaneamente quase qualquer material que possamos construir. E os problemas não ficam por aí. É a combinação impiedosa destes 3 fatores que torna este abismo tão hostil. Juntamos a escuridão absoluta, adicionamos aquela pressão capaz de dobrar aço, forte como se fosse uma simples folha de papel de alumínio, e por fim temos temperaturas extremamente baixas, quase ali a roçar os 0 graus Celsius. É o frio congelante, o peso absurdo e o breu total. Quase parece que este lugar foi desenhado de propósito, cirurgicamente, para impedir que qualquer tipo de ser vivo pudesse existir por lá. Mas avançamos para a secção 2. Vida onde parece impossível. É precisamente aqui, onde a lógica nos diria que só existe um vazio absoluto, que os dados científicos nos trazem uma reviravolta digna de um filme. Porque, contra todas as expectativas, a vida encontra sempre um caminho para florescer. É fascinante constatar que o fundo do oceano não é, de todo, o deserto estéril que os cientistas achavam que era. Muito pelo contrário. É um autêntico palco de resiliência evolutiva, a prova viva da capacidade fantástica que a natureza tem para se adaptar ao que consideramos impossível. A grande questão é como é que esta sobrevivência é fisicamente possível. As criaturas que vivem lá embaixo, pensem naqueles peixes estranhos com dentes gigantes e autênticas lanternas na cabeça, ou naquelas medusas que parecem fantasmas translúcidos, são maravilhas da adaptação. Para conseguirem viver sem luz solar e naquele frio extremo, desenvolveram truques biológicos incríveis, como é o caso da bioluminescência. Basicamente, produzem a sua própria luz através de reações químicas complexas dentro do corpo. Criam autênticos sinais de néon que cortam a escuridão, que são vitais para comunicarem ou até para atraírem o jantar no meio daquele breu absoluto. Genial, não é? Há um mito muito persistente de que o fundo do mar profundo é apenas um poço de pedra escura e vazia. Bem, a ciência diz-nos exatamente o oposto. O fundo da Fossa das Marianas está, na verdade, coberto por uma camada espessa e super rica de sedimentos e restos orgânicos que vão caindo devagarinho lá de cima. Os biólogos marinhos dão a isto um nome quase poético: neve marinha.
Este substrato que se vai acumulando durante milhares de anos está cheio de vida microscópica. São estes organismos que descompõem os nutrientes e servem de base fundamental para sustentar todo este ecossistema oculto. Secção 3. O desafio da exploração. Depois de percebermos a riqueza e a hostilidade deste local, temos de falar da parte humana, da nossa tentativa de chegar a esta realidade tão insondável. Com condições físicas tão fora do normal, entrar neste abismo exige a melhor tecnologia do mundo e níveis de engenharia quase sem precedentes. A história mostra-nos que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade, a coragem e, convenhamos, o orçamento milionário para descer até lá abaixo e ver isto em primeira mão. Continua a ser, com toda a certeza, um dos locais de mais difícil acesso de todo o planeta Terra. E isto ilustra brilhantemente um facto científico que surpreende muita gente. Explorar o fundo do nosso próprio oceano é, do ponto de vista prático e da engenharia, um desafio bem mais complexo do que viajar para o espaço. A diferença na física é abismal. No espaço, uma nave lida com o vácuo só precisa de reter a pressão normal lá dentro para o ar não fugir. Mas um submarino de águas profundas tem exatamente o problema inverso. Precisa de criar estruturas titânicas, paredes fortíssimas concebidas de propósito para impedir que milhares de toneladas de pressão o esmaguem violentamente de fora para dentro. Para terminarmos esta nossa viagem profunda ao abismo, é fundamental reter uma reflexão poderosa. O fundo do mar é, indiscutivelmente, o maior mistério que nos resta explorar. Existe um universo inteiro, complexo e praticamente alienígena debaixo d'água, e a esmagadora maioria desse espaço continua por mapear. Para quem partilha deste fascínio pelo desconhecido e valoriza a ciência, fica o convite para subscrever e continuar a acompanhar estas explorações. Afinal, se a vida consegue vingar, contra todas as probabilidades, nas condições mais implacáveis e escuras da Terra, que outros segredos inimagináveis estarão apenas à espera de serem iluminados nas sombras profundas do oceano. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.